Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. No que tange ao tema 2, eu ainda quero falar um pouquinho da decisão da ação direta de inconstitucionalidade. É um tema muito provável de cair. E nós temos, então, um julgamento e decisão da ADI. Uma primeira questão bacana sobre o julgamento e decisão da ADI é a questão que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em setembro de 2020, no informativo 989 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Qual seja, ora, a questão do impedimento, né, e da suspeição em ADI. O que o Supremo decidiu que pode aparecer na prova? Eu estou apostando que pode aparecer na prova. Ora, o Supremo decidiu que não há impedimento nem suspeição de ministros nos julgamentos de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Tá? E a ADI é uma das ações de controle concentrado, né? Exceto se o próprio ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não participação. Feita lá no informativo 989, lá de setembro de 2020. Muito bem. Bom, um outro ponto importante é o quórum para o julgamento, né, de uma ADI. Esse quórum é um quórum de 8 ministros. Basta que você observe lá nos artigos 22 a 28 da Lei 9868. Então, para iniciar o julgamento, nós vamos ter que ter 8 ministros. E o quórum para o provimento ou improvimento da ADI? Ora, 6 ministros. Perfeito? Então, tem 6 ministros para o provimento ou mesmo para o improvimento da ADI. Tá? Com o provimento, a lei é declarada inconstitucional. Com o improvimento, a lei é declarada constitucional. Né? É sempre bom lembrar que a ADI, assim como a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, são ações de caráter dúplice ou ambivalente. Né? Basta que você dê uma olhada, e aí fica a dica, no artigo 24 da Lei 9868. Muito bem, então, para o provimento, ou mesmo para o improvimento da ADI, isso também ocorre com a ADC, né? São ações de caráter dúplice ou ambivalente. A diferença aqui é que a ADC só tem como objeto lei federal, né? A ação declaratória de constitucionalidade só tem como objeto lei federal. A ADI nós já vimos no bloco passado. Tem aí como objeto lei ou ato normativo federal ou estadual, né? Mas a ADI e a ADC são ações de caráter dúplice ou ambivalente. Fica a dica aí da leitura do artigo 24 da Lei 9868. Isso pode cair na sua prova do MP. Bom, no que tange a essa questão do provimento, tá? Da necessidade de 6 ministros, nós temos uma ADI muito famosa, que é a ADI 4066, né, de 2017. Nessa ADI, gente, olha que interessante, nós tínhamos no STF 9 ministros. Pode iniciar o julgamento com 9? Pode, precisa de no mínimo 8, tinham 9. O julgamento foi iniciado e, ao final, ficou 5 ministros para o provimento da ADI e 4 ministros para o improvimento da ADI. Ou seja, 5 ministros entendendo que a lei era inconstitucional e 4 ministros entendendo que a lei era constitucional. E aí, Bernardo, a lei foi declarada inconstitucional? Não. Ué, Bernardo, mas ficou 5-4. Ganhou aqui o provimento da ADI, ou seja, a decisão de inconstitucionalidade. Não, gente, porque a ADI não é aqui, tá, um jogo de futebol em que quem fez 5 gols ganha o jogo de quem fez 4 gols. Por quê? Porque para o provimento da ADI nós precisamos de 6 ministros. A mesma coisa com o improvimento. E aí, então, o que o Supremo vai fazer nessa ADI 4066? Ora, ele vai dizer claramente que a lei não é nem inconstitucional, porque não teve 6 ministros, pela inconstitucionalidade, teve só 5, e nem constitucional, porque pela constitucionalidade tiveram apenas 4. Tá? Então, o Supremo não dá uma decisão com efeito erga omnes e vinculante na ADI 4066, justamente por quê? Porque faltaram aqui, né, 6 ministros para o provimento da ADI. Muito legal essa decisão, né? Nem pela inconstitucionalidade, nem pela constitucionalidade. Perfeito? Muito bem. Efeitos da decisão. Ora, a regra no ADI, existindo o provimento dela aqui para os primeiros 6 ministros, né? A regra é que a lei é inconstitucional desde o dia em que ela surgiu.
o efeito regra é o ex tunc, né? A decisão retroativa, ou seja, a lei ela é inconstitucional desde o dia que ela nasceu, desde o dia que ela surgiu. É até engraçado, é ab ovo, né? É desde o ovo. Tá? Ou seja, temos o dogma aqui da nulidade da lei, a lei é nula desde o dia em que ela surgiu. Muito interessante isso. Tá? Agora, existem as exceções? Existem. Quais? Ora, a decisão pode ser excepcionalmente ex nunc ou modulada, né? Ex nunc, para o futuro, de forma prospectiva, ou seja, o Supremo declara a inconstitucionalidade e diz que essa inconstitucionalidade só vai valer da sua decisão para frente, a lei é inválida da sua decisão para frente. Até aquele momento a lei foi válida no ordenamento. Muito interessante, é o ex nunc, ou a modulação de efeitos tradicional, né? Ou seja, o Supremo declara a inconstitucionalidade da lei, mas afirma que os efeitos dessa inconstitucionalidade só vão valer para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos. Perfeito? Então, é possível que hajam efeitos excepcionais? Sim. Agora, de acordo, que fique bem claro na sua prova, com o artigo 27 da Lei 9868 de 99, porque para decisão ser ex nunc modulada, nós temos que ter o preenchimento de 2 requisitos. Primeiro, o requisito formal, a necessidade de 8 ministros para modulação de efeitos. Para tomar uma decisão excepcional, tem que ter 8, tá? Para modular os efeitos. Não precisa ser para declaração de inconstitucionalidade, precisa ser só 6 aí. Mas na hora de modular os efeitos, aí vai precisar de 8. Votando pela modulação, pela decisão ex nunc modulada, tá? Por uma decisão excepcional. E o requisito material, tá? Tem que haver uma fundamentação aqui em razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Então, o requisito formal, 8 ministros, e o material, razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Agora, e se o Supremo não prolatar aqui uma decisão com efeitos aqui excepcionais, né? Uma decisão ex nunc ou modulada? E aí, existe, após a decisão do STF, possibilidade de ser revisto? Existe recurso para modular efeitos? Isso é uma questão de prova muito interessante. Ora, o Supremo Tribunal Federal, queridos, ele vem entendendo, mais ou menos aí, desde 2010, que é possível, sim, o recurso de embargos de declaração para fins de modulação de efeitos em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Tudo bem com a pirotecnia jurídica danada, né? Mas foi o que o Supremo arrumou. Então, há possibilidade de ED, de embargo de declaração para fins de modulação de efeitos em sede de ADI. Bom, uma outra questão muito importante para fechar o tema 2 aqui, da ADI, é a questão atinente ao parágrafo único do artigo 28 da 9868. Quero que você dê uma olhada. Por quê? Porque esse parágrafo único ele vai dizer que a decisão de uma ação direta de inconstitucionalidade, e não só dela, tá? Da ação declaratória de constitucionalidade também, da interpretação conforme a Constituição também, da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto também, está tudo no artigo 28 da 9868. Mas vamos voltar aqui na ADI. Tá? A decisão da ADI e dessas ações que eu citei terá aqui efeito, tá? Da ADI e as outras também, né? Terá efeito erga omnes e vinculante. Então, não só o efeito erga omnes, ou vale para todos, a decisão também terá efeito vinculante. Perfeito? O que nós vamos fazer aqui? Ora,